Monstro! Muito bom dia a vocês que estão assistindo de manhã, boa tarde para quem é boa tarde, boa noite para quem é boa noite, e assim vai. Hoje a gente dá continuidade aos nossos vídeos de bioquímica, já falamos de algumas coisas, vamos falar ainda de outras coisas, mas hoje é ácidos nucleicos. E aí, vamos ou bora? Pessoal, ácidos nucleicos faz parte de uma série de compostos orgânicos que a gente estuda na bioquímica, beleza? A gente tem dois exemplos principais, dois componentes que são os ácidos nucleicos. Um é o DNA, que carrega toda a nossa carga genética, tá bom? Na verdade, tirando os vírus, de bactérias para frente, todo mundo tem como material genético DNA. Os RNAs, em compensação, eles auxiliam o DNA na manifestação dessas características genéticas, principalmente através da produção de proteínas, principalmente. Existem outros RNAs que fazem outras coisas, mas a atividade principal que a gente conhece, que a gente estuda aqui a nível de ensino médio, é a produção de proteínas. Vamos estudar DNA e RNA separadamente em dois vídeos complementares, tá bom? Já inclusive estão disponíveis no canal. Nesse vídeo aqui, só características gerais, tá bom? Vamos lá? Ó, ácidos nucleicos, a gente tem a palavra ácidos nucleicos, vamos fazer uma divisãozinha aqui, saber por que ácidos e saber por que é nucleicos. Ácidos, pelo fato do seguinte, a característica da molécula, a molécula como um todo de ácido nucleico, ela tende, em meio aquoso, a liberar hidrogênio. A atividade de liberação de hidrogênio confere às substâncias a característica ácida, tá bom? Quando as substâncias recebem átomos de hidrogênio, a gente tem uma base. Quando elas são mergulhadas em meio aquoso, nem lá nem cá, são as neutras, tá bom? Ácidos por quê? Porque a biomolécula no meio aquoso, ela tende a liberar átomos de hidrogênio, tá? Nucleicos, pelo fato do seguinte, até um bom tempo atrás achava-se que tanto o DNA quanto o RNA eram encontrados apenas no núcleo, daí nucleicos. Núcleo, nucleicos. Só que hoje a gente sabe que não é tão assim. A gente sabe que a gente consegue encontrar DNA e RNA no núcleo, nas mitocôndrias, nos cloroplastos. E o RNA ainda é parte estrutural, por exemplo, dos ribossomos. Os ribossomos são uma organela presente lá no citoplasma que fazem parte da produção de proteínas. A composição do ribossomo é de uma subunidade menor e uma subunidade maior, tá bom? Essas duas subunidades são compostas basicamente por RNA ribossômico mais algumas proteínas, belezinha? No caso, a gente encontra ácidos nucleicos, mitocôndrias, cloroplastos, no caso do RNA, nos ribossomos, aí você vai associar também ribossomos ao retículo endoplasmático rugoso, então também tem RNA lá no retículo endoplasmático por conta do ribossomo, aí é uma associaçãozinha que você faz, tá bom? Além, é claro, do núcleo. Milton, mas o que são, afinal de contas, os ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos. Polímero é o seguinte, é uma molécula maior, uma molécula gigantona lá, bem grandona, e é dividida em várias molequinhas menores. Por exemplo, a gente tem a proteína. A proteína é uma molécula gigantesca, formada por várias moléculas menores, chamadas aminoácidos. Os ácidos nucleicos são moléculas também grandonas, bem grandonas, formadas por várias moléculas menores, chamadas de nucleotídeos. No caso, polímero é como se fosse um trem que tem vários vagões. Um vagãozinho carrega uma coisa, outro vagãozinho carrega outra coisa, outro vagãozinho carrega outra coisa lá. Juntou tudo, fez aquela sarandaia boa, a gente tem um trem, juntou todos os nucleotídeos, a gente tem um ácido nucleico, juntou todos os aminoácidos, a gente tem a nossa velha e querida proteína. Belezinha? Vamos ver o que é que um nucleotídeo tem. O nucleotídeo ele é dividido em três componentes. A gente tem um desenho de um nucleotídeo aqui, uma representação, tá bom? São três partes. É um grupamento fosfato, um fósforo ligado a três átomos de
oxigênio, fósforo, mais 3 oxigênios, grupo fosfato. A gente tem uma segunda molécula aqui, que é um açúcar, um carboidrato, tá? A gente falou na aula de carboidratos que tem algumas classificações para os carboidratos menores. Os monossacarídeos são as trioses, que são carboidratos com 3 átomos de carbono, 3 moléculas de água, 3 e 3. As tetroses são 4 carbonos de 4 átomos de carbono e 4 molequinhas de águas, 4 e 4, tetroses. E a gente tem as pentoses, tá? As pentoses são carboidratos que têm 5 átomos de carbono na sua cadeia, 5 átomos de carbono e 5 molequinhas de água, tá? Aqui a gente tem uma pentose, que é esse carboidrato com 5 átomos de carbono na molécula. Grupamento fosfato, um açúcar, uma pentose, e a gente tem aqui uma base nitrogenada, que é uma molécula rica em nitrogênio, tá? Daí nitrogenada. É interessante vocês saberem o seguinte: o grupamento fosfato, tanto no DNA quanto no RNA, são exatamente iguais, não varia. A mesma estrutura, a mesma coisinha, bonitinho, guardadinho, sem ninguém mexer nele, ele está lá quietinho, sem ofender a ninguém, tá bom? Não muda, tá? Tanto no DNA quanto no RNA. Dependendo se for DNA ou RNA, a pentose muda, o carboidrato muda. Por isso que aqui, ó, tem um asterisco para radical fosfato, que ele não muda, e tem 2 asteriscos para a pentose. Por quê? Porque a pentose muda. Um asterisco aqui, eu esqueci de colocar a legenda, estou vendo agora. Um asterisco não é variável, é sempre igualzinho, nunca muda, tá lá. Tá bom? Bonitinho, guardadinho, cheirosinho, igual o professor. A pentose ela muda. No caso da pentose do RNA, é uma ribose, tá? O nome da pentose, que dá origem ao RNA, que faz parte da molécula de DNA, que compõe a molécula de RNA, é a ribose, tá? A ribose, aqui a gente tem, nesse exemplo aqui, a gente tem uma ribose, tá? Como é que eu sei? Porque aqui, ó, tem uma hidroxila, uma ligação de um oxigênio com um hidrogênio, aqui fazendo uma ligaçãozinha com esse carbono número 2, é uma hidroxila. Essa hidroxila caracteriza, no caso dessa pentose aqui, como ela sendo uma ribose. Aí, ó, ribose, o nome do RNA é ácido ribonucleico. Ribose ribonucleico. Ácido ribonucleico, RNA, tá? No DNA, vamos lá, no DNA, a pentose ela é um pouco diferente. A pentose não é a ribose. A pentose é uma desoxirribose. Aí vamos lá, vamos parar para pensar. Desoxirribose. É uma ribose com uma desoxigenada. É uma ribose desoxigenada. Se a desoxirribose é uma ribose desoxigenada, significa que ela tem um oxigênio a mais ou a menos. A menos. Muito bem. Quem falou a menos acertou. A desoxirribose não tem uma hidroxila aqui. Ela tem apenas uma ligação do carbono 2 com um átomo de hidrogênio, tá bom? Desoxigenado, tá? É uma ribose desoxigenada. Aqui a gente tem um oxigênio a menos, tá? É variável porque no RNA a gente tem a ribose, no DNA a gente tem a desoxirribose. A base nitrogenada ela também tem 2 asteriscos. Por quê? Porque o RNA tem algumas bases nitrogenadas, tá? E o DNA tem outras. DNA tem um grupinho lá que faz parte dele e o DNA tem um grupinho que faz parte dele. Eu vou falar isso no próximo slide mostrando para não ficar tão difícil de entender, tá bom? Mas no geral aqui, o ácido nucleico são polímeros de nucleotídeos, cadeias grandes divididas em cadeias que são compostas por cadeias menores, que cada nucleotídeo tem um radical fosfato que não varia, tem uma pentose
que varia dependendo do ácido nucleico, DNA e RNA, cada um tem uma pentose específica, e a base nitrogenada também varia. Não varia apenas de ácido nucleico para ácido nucleico, de DNA para RNA. Dentro do DNA, a gente tem 4 bases nitrogenadas diferentes, e o RNA, a gente tem mais 4 também diferentes, tá bom? Esse slide aqui a gente já venceu, bora pro próximo. Ó, um nucleotídeo aqui, eu queria dar mais algumas informações a vocês a respeito dos nucleotídeos. A primeira é o seguinte: a gente tem condições de numerar, a gente numera os carbonos que fazem parte da pentose. Essa numeração, numerar no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 não é porque é uma pentose. Vamos lá, pentose são 5 carbonos, então sai do 1 até o 5, tá bom? A gente sempre enumera os carbonos da pentose no sentido horário, tá? Vou dar uma informaçãozinha aqui. Isso daqui, gente, ó, isso daqui não é o carbono zero. Pelo amor de Jesus, não se existe carbono zero. Isso daqui é um oxigênio, tá bom? É tanto que os números estão, ó, com o número 1, linha, 2, linha. A gente enumera o carbono colocando o número, aqui ele representa, e a linhazinha do lado aqui, já para evitar que vocês pensarem que isso daqui é um zero, tá? Isso aqui é um átomo de oxigênio. Ó, olhou o oxigênio, começa a fazer a numeração pelo sentido horário. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, e aqui em cima, esse carbono aqui faz parte da pentose, tá? Então, carbono 5. Vamos lá. Olhou o oxigênio, sentido horário. Carbono 1, linha, carbono 2, linha, carbono 3, linha, carbono 4, linha e o carbono 5, linha, beleza? Até aí tranquilo, né? Carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha, sentido horário, começando do carbono que está logo depois do oxigênio. Até aí tranquilo. Ó, a parte um pouco mais difícil desse slide, eu vou dizer a vocês agora, tá? Então, preste bem atenção. Ó, o grupamento fosfato desse nucleotídeo aqui, isso aqui é um nucleotídeo que faz parte de uma molécula de DNA. Milton, como é que você sabe? Primeiro porque aqui é uma desoxirribose, e segundo porque aqui é uma base nitrogenada que é exclusiva do DNA, a timina, tá bom? No caso, esse nucleotídeo de DNA aqui, ele tem o seu grupamento fosfato ligado ao carbono 5' da pentose. Grupamento fosfato ligado ao carbono 5' da pentose, tá? Quando esse nucleotídeo vai se ligar a um outro nucleotídeo para formar a molécula de DNA, esse nucleotídeo aqui vai se ligar com outro nucleotídeo, o grupamento fosfato do outro nucleotídeo vai se ligar ao carbono 3' desse nucleotídeo aqui. Vamos chamar esse nucleotídeo aqui de nucleotídeo 1. Vai chegar um nucleotídio 2 e o grupamento fosfato do nucleotídeo 2 vai se ligar aqui. A gente vai ver essa ligação melhor quando a gente for falar do DNA. No vídeo do DNA tem uma explicação, tem uma figurinha aqui que se mexe, tá? Um gifzinho vai facilitar para vocês. Mas mesmo assim, esse grupamento fosfato aqui vai se ligar no outro nucleotídeo através do carbono 3'. Então é sempre assim, fosfato ligado no nucleotídeo, no seu nucleotídeo pelo carbono 3', só que no outro nucleotídeo, para fazer a ligação e construir a molécula, para construir o polímero, ele vai se ligar no carbono 3', tá bom? E uma informação extra é que a base nitrogenada sempre se liga no carbono 1, tá bom? É no carbono que está logo depois do zero? Não, está logo depois do oxigênio. Belezinha? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nucleotídeo, unidade do DNA e assim vai. Foi. Ó, os ácidos nucleicos, eles podem ser dois. É o ácido desoxirribonucleico,
ácido desoxirribonucleico é um ácido que tem uma ribose desoxigenada. No caso, ácido desoxirribonucleico, ADN. ADN, do português, ácido desoxirribonucleico. E no inglês, DNA. Eu não vou falar o nome em inglês para não passar vergonha, mas o DNA vem da sigla da palavra em inglês, tá bom? O ácido ribonucleico, que é o ARN, ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico é o ARN, do inglês RNA, tá bom? Esses são os dois exemplos são os dois ácidos nucleicos que a gente estuda, tá bom? Ácido desoxirribonucleico, ou DNA, ácido ribonucleico, ou RNA. Eu coloquei essa informaçãozinha aqui, ó, de que o DNA é uma molécula mais estável pelo seguinte: o DNA ele é feito de duas fitas. Essas fitas são compostas, de um lado, por muitos nucleotídeos, do outro lado, por muitos nucleotídeos. Elas vão se ligar umas às outras através das bases nitrogenadas por pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio fazem com que haja uma estabilidade maior para o DNA do que para o RNA. Lá na aula de vírus, eu falei para vocês que tem vírus que tem como material genético o DNA e como material genético o RNA. Os vírus com material genético de DNA são vírus com menos mutações. Há mutações nesses vírus, no material genético deles? Há. Só que há mais mutações no RNA, no material genético dos vírus, que é de RNA, tá bom? Isso é importante por quê? Porque contra um vírus de DNA, a gente tem mais facilidade de fabricar uma vacina, de desenvolver uma vacina, do que um vírus que tem como material genético o RNA. Porque há uma mutação, depois a gente vai ter que desenvolver uma segunda vacina para um segundo tipo diferente de vírus, produzido pelo RNA, que é instável, tem muita mutação. Belezinha? Ó, eu havia falado para vocês no slide anterior, nesse slide aqui, eu acho que também nesse aqui, que o DNA tem as suas bases nitrogenadas específicas e o RNA tem suas bases nitrogenadas também específicas. Ó, no DNA a gente tem adenina, guanina e citosina. No RNA a gente tem adenina, guanina e citosina. Que bom, né? A gente tem 3 bases nitrogenadas que são comuns a DNA e RNA. Só tem uma base nitrogenada do DNA que é diferente da base nitrogenada do RNA. DNA tem, além das 3, a gente tem ainda a timina. E o RNA tem a uracila. Então vamos lá. DNA, adenina, citosina, guanina e timina. DNA, adenina, citosina, guanina e timina. No RNA, adenina, citosina, guanina e uracila. DNA e RNA são iguais em adenina, guanina e citosina. São diferentes em que? Timina e uracila. Por isso que eu disse que esse nucleotídeo aqui era um nucleotídeo de DNA. Por quê? Vamos cobrir aqui esse nome desoxirribose e vamos cobrir também a falta do oxigênio aqui. Qual é o nucleotídeo, a base nitrogenada que a gente tem aqui? Uma timina. A timina é de RNA ou DNA? Exatamente, é de DNA. Por isso que esse nucleotídeo aqui, ele está bem na cara, bem evidente que é de DNA. Porque tem a timina e além da timina tem a desoxirribose pela faltazinha do oxigênio aqui. Belezinha? Passando aqui, ó. As bases nitrogenadas, elas são divididas em 2 grupos. Vamos lá. As bases nitrogenadas, todas elas são adenina, timina, uracila, citosina e guanina. São 5. Elas são divididas em 2 grupos, tá? 2 grupos. Tem o grupo das puras, de pureza mesmo, puras, e tem as
pirimídicas. Nós temos as bases nitrogenadas puras e temos as bases nitrogenadas pirimídicas, certo? Isso vai variar de acordo com a origem delas. As puras, elas são derivadas de anéis de purina. Puras, purinas. Puras, purinas. As pirimídicas são variadas de anéis de pirimidina. Pirimídicas, pirimidinas. Milton, qual é a diferença de uma base que é purina, derivada da purina, e uma base que é derivada da pirimidina? O anel. Tá claro que a função biológica vai ser diferente, a estrutura molecular é diferente, mas para facilitar o entendimento da gente aqui, a gente vai ter que a pirimidina, ela tem um anel, tá? E a purina tem 2 anéis aqui, tá? São 2 anéis compostos aqui por carbonos, nitrogênios, e aqui a gente tem apenas um. Pirimidinas, 1 anel, purinas, 2 anéis. Quais são as bases nitrogenadas puras e quais são as bases nitrogenadas pirimídicas? Tem um macetezinho, ó. A purina são adenina e guanina. Purinas, adenina e guanina. Adenina e guanina, purina. Purina, adenina e guanina, tá? Para decorar, o pessoal desenvolveu aí um mnemônico que vai ser o seguinte: água pura, água pura, AG pura, AG pura, água pura. Purinas são adeninas e guaninas. Purinas, por quê? Porque elas possuem 2 anéis, tá? As pirimidinas, elas têm apenas um anel. As pirimidinas têm apenas um anel, tá? Quem são as pirimidinas? Citosina, timina e uracila. Citosina, timina e uracila, tá? São pirimidinas. Um mnemônico aqui não tem. Só que aí, como tem um mnemônico para purina, água pura, purinas são adeninas e guaninas, o que sobra é pirimidina, tá bom? Fica mais fácil de entender assim, para a gente não ficar jogando muito macete para vocês. O interessante é que vocês aprendam, certo? Só para exercitar um pouquinho aqui, essa base nitrogenada aqui, ó, ela é de uma ribose, tá? Esse nucleotídeo aqui, ela é de uma ribose. Você está vendo que tem o OH. Vamos ver com qual ela parece mais. Tá parecendo mais com a adenina, né? Eu tô achando que esse daqui é um nucleotídeo de ribose que tem a adenina. Lembrando que o RNA, que tem como açúcar a pentose, ela tem a adenina, ela só não vai ter a timina. Tranquilo? Aqui é uma informaçãozinha que eu coloquei, mas eu vou desenvolver melhor lá no vídeo de DNA. Que a timina sempre se liga com a adenina e a citosina sempre se liga com a guanina. Por quê? Porque o DNA são 2 fitas. Uma fita de um lado vai se ligar com a fita do outro lado através de pontes de hidrogênio. As bases nitrogenadas ficam mais na parte interior da molécula. Então, uma base nitrogenada de uma fita vai se ligar com a base nitrogenada da outra fita vizinha, da outra fita paralela, tá? A ligação vai ser sempre nessa mesma ordem aqui. Timina com adenina, ou adenina com timina, citosina com guanina, ou guanina com citosina, beleza? Ó, para encerrar, a gente tem aqui, ó, representado as 2 moléculas de DNA e de RNA, certo? E essas moléculas vão trazer essas bases nitrogenadas para o RNA e essas bases nitrogenadas para o DNA. Lembrando o seguinte, o DNA é uma dupla fita, tá? É uma dupla fita que ela está no formato de espiral, tá? E o RNA é uma fita simples. Por isso que o DNA, as bases nitrogenadas aqui, ó, coloridinhas, essa azul que é a citosina, a verde que é a guanina, se ligam na parte de dentro,
através de pontes de hidrogênio, foi o que eu acabei de falar no slide anterior. Essas ligações entre as bases nitrogenadas por pontes de hidrogênio conferem à molécula, dão à molécula mais estabilidade. Ou seja, é menos difícil dela ter uma mutaçãozinha, tá bom? E o RNA é uma fita simples. Aqui estão as cores representando cada nucleotídeozinho, cada nucleobase, tá bom? As bases nitrogenadas. Gente, ó, antes de encerrar, eu só voltei nesse slide aqui bem rapidinho para dar uma informação que eu pensei em deixar só para o vídeo de DNA e de RNA especificamente, mas já que é algo geral que faz parte dos dois, eu vou dizer também. A gente falou na hora desse slide aqui que esse fosfato vai se ligar com o carbono 3' do outro nucleotídeo, certo? Para formar a molécula, mas eu não falei o nome dessa ligação. É uma ligação fosfodiéster, tá? Existem vários tipos de ligações. Existem ligações iônicas, existem ligações por pontes de hidrogênio, existem ligações por ponte de sulfeto, existem ligações de van der Waals e existem muitas ligações. Uma das ligações é a fosfodiéster, que é justamente o que acontece aqui. É uma ligação covalente de extrema força, tá bom? Esse daqui foi a nossa videoaula, gente, a respeito de ácidos nucleicos. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Deixem um feedback aí nos comentários, deixem também suas dúvidas. Se puder e quiser, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe o vídeo no canal nos canais, nas redes sociais de vocês. Isso ajuda a desenvolver o nosso trabalho, beleza? Eu agradeço, por enquanto é só. Tchau!